Amém? Amém, amém, mamãe. Vamos lá? Beleza? Vamos começar? Jonas, posso começar? Aê! Senhor, nós te louvamos por essa manhã, por esse domingo de Santa Ceia. Te louvamos, Senhor, porque hoje nós encerramos o nosso ciclo de 24 horas de oração ininterruptas. Nós te glorificamos nessa manhã, nós entregamos as nossas vidas, as nossas mentes cativas a Ti. E te damos sempre toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Bora lá, gente, aula número 5. Então, o meu super substituto semana passada, eu assisti, gente, ele foi bem, não foi? Foi super bem. Eu falei, nossa, gente, isso porque eu passei para ele a aula no sábado. Né, Cleitão? Eu passei para você a aula no sábado, né? Tudo. E deu super bem. E... Bom, aí semana passada ele falou de mais 2 passos, né? Ele falou sobre o casamento lá em Caná da Galileia, que foi o último passo. Então aqui acabou o casamento e Jesus Cristo continua lá em Caná, na Galileia. E lá em João 2,12, a continuação do texto, diz que ele vai sair da cidade de Caná e ele vai para uma cidade chamada Carfanaum. E está lá em João 2,12. Vamos ler? Se vocês forem ver aí no nosso mapinha, também Carfanaum está lá, né, no estado da Galileia, e é uma cidade que é próxima. Não é uma viagem muito longa, não. Diz assim, depois disso, ou seja, depois que acabou o casamento, Jesus, né, desceu a Carfanaum, ele e sua mãe e os seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Só isso que a gente sabe. A gente já sabe que acabou o casamento, eles foram lá para Cafarnaum fazer o quê? Nós não sabemos. O que a gente sabe é que Cafarnaum era uma cidade diferente de Nazaré, que era uma cidade pequenininha. Cafarnaum era uma cidade grande. Era uma cidade que, se vocês forem ver, tá vendo que tem água do lado? Tem barcos, tem embarcações que param ali. Então, é uma cidade alfandegária. Era uma cidade onde se pagavam alguns impostos. Tinha muito comércio na região. Então, era uma região muito importante do ponto de vista econômico da época, tá? Então, era uma cidade grandinha. Bom, então, esse foi o passo 14. Não sabemos o que ele foi fazer lá, talvez tratar de negócio, sei lá o que ele foi fazer. Mas foi a caravana inteira, né? Foi a mãe, os discípulos, foi todo mundo. Agora sim, algum motivo um dia vai ter. Porque, gente, por que ele vai botar esse versículo na Bíblia à toa? Né? Não sabemos, mas alguma coisa aconteceu lá. Bom, passo número 15. Esse sim é um passo bem importante. E bem longo de Jesus, mas bem importante mesmo. Então, ele vai sair lá de Carfanaum e ele vai voltar para Jerusalém, lá na Judéia. Então, lembra que a Galileia era aqui em cima, a Judéia era aqui embaixo, e era um percurso bem longo mesmo. Então, ele sai lá de Carfanaum e vai para Jerusalém. Mas o que ele foi fazer em Jerusalém? Seguinte, titia, deixa. É o copo. Senão ele vai atrapalhar e eu perco a concentração, é difícil para mim. Então tá bom, pronto. Então assim, lá em Jerusalém, aconteciam 3 grandes festas que os judeus levavam muito a sério. Eu já falei isso aqui também, que todos os judeus lá daquela região toda, de toda daquela região, vinham da Galileia, vinham da Samaria, vinham de toda a região que hoje é Israel, né? Para a cidade de Jerusalém. Em 3 momentos diferentes do ano aconteceu essa peregrinação. Na Páscoa, Pentecostes e nos tabernáculos. E adivinha, ele está vindo para Jerusalém porque era época de Páscoa. Então, todo judeu vinha para Jerusalém na época de Páscoa. E vamos continuar lá, então. Passo 15, João, vamos continuar no capítulo 2, só que agora é no versículo 13.
Continuando a leitura. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, porque ele teria que vir por causa da peregrinação. 14. E achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo. Também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. Quantas vezes a gente já leu isso aqui? E a gente não sabe exatamente o que estava acontecendo ali. Então, vamos lá pegar o contexto, tá bom? Eles estão vindo para a festa de Páscoa, comemorar a Páscoa, que também era comemorada a colheita. A colheita era nessa época de Páscoa. Então, quando você vinha ao templo, sempre naquela época, você trazia um sacrifício, ou você trazia uma pomba, um boi, depende do que você ia trazer de oferta para Deus. Só que, gente, tinha gente que vinha lá da Galileia para a Judéia, em Jerusalém. Era longe. Para você trazer os animais, trazer a sua oferta, muitas vezes era desconfortável. Então, gente, sempre teve gente espertinha, desde as primeiras gerações. Então, o templo estava aqui, e em volta do templo começou: ai, peraí que eu tenho os pombos para vender. Aí tinha uma barraquinha de pombo. Ai, peraí que eu tenho umas ovelhinhas boas para vender. Aí tinha a barraquinha de ovelhinha. Ai, caramba, aquilo ali está vendendo por R$10, vou vender por 9. Então, gente, aquela venda em volta do templo e no templo começou a aumentar. Começou a aumentar. Só que, gente, os sacerdotes do templo também ganhavam em cima do que era vendido ali, tá? E outra coisa, na festa da colheita se pagava impostos. Então precisava trocar dinheiros. Por isso que tem esses cambistas. Então você imagina, Jesus chega cansado, lá do norte, chegou lá em Jerusalém, uma viagem de mais de 100 quilômetros. Quando ele chega, ele vê esse mercado de peixe. Você imagina? Deve ser igual feira, sabe? O alface aqui, a pessoa fica gritando para ver qual que é o alface mais barato, mais bonito. Devia ser mais ou menos isso. E Jesus ali fica enfurecido, chuta tudo e fala que a casa dele não é uma casa de troca, de barganha. Ele fica muito nervoso. E sabe por que ele fica nervoso? Não é porque estava se vendendo ali, mas é porque ele conhecia o coração daqueles que estavam vendendo. Eles não estavam interessados na oferta. Eles não estavam interessados em facilitar a vida das pessoas que vinham de longe. Eles eram cambistas. Eles queriam dinheiro. Eles eram gananciosos. E isso que enfureceu a Deus. Olha como muda de figura, não é verdade? Quando a gente entende o contexto de quando isso aconteceu. Bom, continuando. Então, ele está lá em Jerusalém, em versículo 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Gente, isso aqui, lembra quando o Vini falou lá eu sempre falo do gráfico, Velho Testamento, Novo Testamento, que tudo liga tudo? Com essa frase aqui, com essa atitude de Jesus, se cumpriu uma das coisas escritas lá no Velho Testamento, em Salmos 69:9, que diz assim: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Gente, ele ficou arrasado. Aqui está falando de como Jesus se sentiu quando chegou lá. E viu que o que menos importava era o pessoal chegando para realmente adorar. Mas ele virou um comércio. Então Jesus estava triste, ele sentiu, eu acho que ele se sentiu, foi irado mesmo, né, gente? Porque a atitude dele foi louca, né? Ele pirou o cabeção, literalmente falando, e acabou com tudo. Então, nesse trechinho aqui, se cumpre o que está escrito lá em 69:9. Tá bom? Bom, e por que os discípulos do nada falam um negócio que está escrito lá em Salmos? E citam aqui nesse versículo 17 que se cumpriu o que estava escrito? Porque eles eram estudados. Os discípulos, eles conheciam da palavra de Deus. Os discípulos, eles esperavam o Messias chegar. Por que eles esperavam o Messias chegar? Porque eles conheciam as Escrituras, eles sabiam que existia essa promessa. Eles conheciam as profecias que eles esperavam ser cumpridas, tá? Então, só para a gente saber e ter certeza que a palavra de Deus é tudo linkado. Ela se linka do começo ao fim, em todos os momentos.
Isso é muito legal. Verso 18, continuando. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isso? Gente, o que está acontecendo aqui? Jesus pira o cabeção lá. Quando ele acaba com toda a venda, você acha que os caras que estavam vendendo estavam felizes? Acabou a boquinha deles. Jesus acabou com tudo. Jesus acabou com o comércio que estava acontecendo lá. Ou seja, mexeu no bolso daquela galera. Mexeu no bolso daqueles judeus. Aí eles viram para Jesus e falam isso aqui, ó. Ué, como é que você faz uma coisa dessa? Que sinal aí que você pode me mostrar que você é esse Messias mesmo? O que você pode fazer para eu acreditar que você realmente é Jesus Cristo, aquele que foi enviado? E é isso que está falando aqui nesse versículo 18. Bom, e aí vem um texto que ninguém entende na hora, que só vai ser compreendido depois. Jesus responde assim, ele já não está falando do templo, ele está falando da vida dele. A resposta está lá no 19. Jesus respondeu e disse-lhes: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu vai levantar ele em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Eles não tinham um entendimento ainda na época. Eles não entendiam do que Jesus estava falando. Então Jesus falou o seguinte: vocês querem um sinal? O sinal é o seguinte: o templo vai ser derrubado, mas em 3 dias o templo vai ser erguido novamente. E eles não entenderam, porque eles falaram: demorou 46 anos, como é que você louco está falando que esse templo vai cair, você vai levantar ele em 3 dias? Bom, versículo 22, virando a página. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra de que Jesus tinha dito. Ou seja, quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, os discípulos citaram esse texto que aconteceu lá na festa de Páscoa, onde Jesus destruiu tudo, onde ele disse que ele reconstruiria o templo em 3 dias. Aí ficou claro, aí eles entenderam do que Jesus estava falando, né? Então, quando ele falava, não era do templo de Herodes, que foi construído em 46 anos. Ele estava falando do templo, o templo. Jesus veio em carne, ele estava falando de Jesus Cristo como homem mesmo, tá? E eles só entenderam isso depois. Bom, isso também bate com o que está escrito lá em Lucas 2, 4 e 6, que diz assim: vai lá, meu filhinho, senta lá, gatão. Senta lá com a vovó. Então fica quietinho aqui, vamos ignorar ele, gente. Eu vou tentar. Lucas 24, 6, que diz assim: ele não estava aqui, mas ressuscitou. De novo, lembrai-vos de como vos preveniu estando lá na Galileia. Olha que interessante. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram de suas palavras. Gente, a Bíblia se liga o tempo inteiro, essa é a verdade. Você lê um versículo aqui, você vê um ali, e um fala do outro, o outro fala do outro, e tem coisas que não vão ser entendidas agora, vão ser entendidas depois. Tem coisa que nós lemos aqui, a gente não entende nada, que vai ser entendido lá na glória. E isso que é lindo no Evangelho. A gente sabe que tudo um dia vai fazer sentido, por mais que não faça sentido. E isso é muito legal, né? Aumenta a nossa expectativa de um dia chegar lá na glória e poder perguntar tudo, e tirar todos os nossos porquês que não são respondidos hoje. Bom, e aí terminando o verso 23, e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Então, ou seja, Jesus conhecia o coração de todos eles. E Jesus sabia que não era o coração de todos que estavam ali em comemorar a Páscoa, comemorar o verdadeiro significado da Páscoa, né, que era uma festa muito importante para o povo israelita. Bom, e não necessitava de alguém que testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, essa parte acaba. O capítulo 2 acaba, e a gente vai seguir para o capítulo 3. E ele continua lá na cidade de Jerusalém, tá? Nada mudou.
Então, acaba a comemoração da Páscoa, ele está lá em Jerusalém, e agora vem um texto que a gente já leu 400 mil vezes, e talvez a gente não tenha visto com tanta profundidade. Vamos tentar falar um pouquinho sobre ele. A gente vai falar do encontro de Nicodemos com Jesus, tá? E a partir desse encontro sai o versículo provavelmente mais lido e mais decorado no mundo, que todo mundo conhece, né? E que é o versículo 16. Mas vamos lá. Quem que era Nicodemos? Nicodemos, ele era um mestre, ele era um líder do Sinédrio, era um cara muito respeitado, tá? Na tradução literal do grego, não fala que ele era um dos mestres ou um dos líderes, usa a palavra o. Então, o já coloca ele num patamar superior, né? Então, assim, a tradução, gente, da Bíblia, tem coisas que saem diferente. Só que se você for pegar o pé da letra. Então, ele era um cara muito importante. E chegou numa noite e ele foi procurar Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus, tá? Então, João 3, 1 a 21. Vamos lá ler. Então, a gente vai falar aqui do encontro do Nicodemos com Jesus. E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse assim: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, então Nicodemos vira para Jesus e fala assim: como é que pode um homem nascer de novo? Não estou entendendo, sendo ele velho. Porventura, ele vai entrar de novo na barriga da sua mãe, mas como é que vai ser isso? Ele fica totalmente confuso. E aí Jesus responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu-lhe e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e você não sabe disso? Você é tão inteligente, você é mestre e você não sabe me responder essa pergunta? E aí Jesus fala, né? Na verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, o que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Vamos respirar aqui, gente. Então é o seguinte, Nicodemos chega durante a noite diante de Jesus e assim, ele chama Jesus de Rabi. Então ele chama de mestre, né? O Rabi, o mestre, quer dizer que ele acreditava que Jesus realmente era o Messias. Mas ele foi, a sensação que dá é que ele foi realmente para ter certeza, sabe assim, para testificar realmente. Calma aí, deixa eu ver de perto isso daí. Deixa eu ver se realmente ele é o Messias. Por quê? Porque ele só tinha ouvido falar. Ele só tinha ouvido falar das grandes maravilhas, das grandes proezas que tinha sido feita. E ele foi verificar com os próprios olhos. E quando ele chega lá, ele dá oi, né? E eu acho que ele fica meio maravilhado, meio espantado, talvez. E aí, Jesus fala para ele, né? Que não está tudo bem, ele precisa nascer de novo. E ele fica confuso, mas como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe, eu vou sair, não entendeu? É nada. E aí Jesus fala que ele tem que nascer no Espírito, ele tem que nascer das águas, né? E não voltar na barriga da mãe dele. E ele continua muito, muito confuso, muito confuso. E aí Jesus acho que vê a confusão dele e fala: gente, mas você é tão esperto, você é tão inteligente e você não está entendendo o que eu estou falando? Você vai ter muito que entender ainda, né? E aí Jesus começa a falar sobre o plano de salvação, lá no verso 14, explicando para ele
sobre o que seria o batismo, sobre o que seria a salvação. E ele começa explicando lá no versículo 14. E olha só, que provavelmente você nunca pensou sobre isso. Diz assim, vou ler de novo esse versículo, tá? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Gente, vamos parar aí, respirar e lembrar de que serpente ele está falando nesse versículo que aconteceu lá com Moisés lá no deserto. Essa história está descrita lá em Números 21, 8 e 9. Vamos ler rapidinho. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. O que está acontecendo aqui? É o Velho Testamento apontando para o Novo e o Novo voltando lá para o Velho. São duas coisas que estão se ligando de novo no gráfico louco da Bíblia, né? Então, estávamos lá no deserto e chegou uma hora que Deus estava muito nervoso, né? E veio um monte de serpentes para todos os lados e essas serpentes picavam os judeus lá no deserto. Picavam e os judeus estavam morrendo e chegou uma hora que a infestação dessas serpentes era tão grande que o povo se arrependeu do pecado, mais uma vez, porque eles tiveram várias fases de arrependimento, né? Só não tomavam vergonha na cara, mas se arrependiam e aí foram falar com Moisés. E Moisés intercedeu a Deus a respeito do povo. E falou, olha Deus, mais uma vez, o povo se arrependeu. Será que dá para parar de picar o povo, por favor? O povo está arrependido. E aí Deus dá uma orientação. Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai colocar um poste, tá? Um poste. E você vai colocar uma serpente de bronze. Então, quem foi picado, esse veneno que está matando todo mundo, vai olhar para essa serpente e a pessoa será curada. Então, você faz isso que vai dar certo e tal. E foi o que Moisés fez. E aí, agora em João, quando Jesus está explicando a Nicodemos, pregando a palavra de salvação para Nicodemos, Jesus relata esse acontecimento lá. E aí significa o quê? Que a gente tem um paralelo, a gente precisa contextualizar tudo e fazer a relação de tudo. Primeira coisa que a gente precisa saber. Gente, a cruz, ela não é daquele jeito, tá? A cruz, ela é um poste que fica fixo. Aquele negócio que é assim, ó, sabe, transversal, ele é solto, tá? Ele é solto e ele serve só para amarrar aqui, né? A mão. Então, a pessoa é levantada naquilo e colocada no poste. Então, quando a gente lê poste aqui, a gente está falando de cruz, tá bom? Então, o poste, a gente está falando de cruz. Se a gente fosse lá no Monte do Calvário, lá onde Jesus, eram 3 postes. Você não ia encontrar essa forma, tá? Que a gente desenha dessa forma, né? Mas você ia encontrar 3 postes. Então, aqui ele está falando, Deus mandou Moisés levantar um poste. Aqui no Novo Testamento nós vemos um poste, onde vai ser colocado Jesus Cristo. Então, o poste fixo, transversal, ficava no chão, onde seria pregado, condenado. A serpente de bronze, gente, nada mais é do que Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, quem que está lá na cruz? Não está mais, né? Jesus saiu. Mas quando nós olhamos a cruz, nós lembramos de quem? Jesus Cristo. E Jesus Cristo traz o quê? A cura. A serpente lá trouxe a cura. Jesus trouxe a cura. E por que ele usava essas analogias? Gente, isso é legal saber também. Essas histórias, provavelmente, elas eram propagadas. Elas eram propagadas. E quando se usa uma analogia, olha, lembra que aconteceu aquilo lá no deserto? É isso aqui que precisa acontecer agora. Facilita o entendimento das pessoas, né? Então, a serpente de bronze lá do deserto apontava para Jesus Cristo aqui no Novo Testamento. E o veneno era o pecado. Aí você deve estar falando, Fernanda, você está falando que a serpente é Jesus Cristo? Porque, gente, serpente a gente lembra lá do Éden, não lembra? Lembra de maldição, lembra de tudo que é ruim, né? Mas a verdade é que a serpente lá no Éden é o pecado, não é o pecado? Então, simboliza o pecado. E, gente, olha o que está escrito lá em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Não é louco, gente, a palavra de Deus? Você precisa entender muito o contexto, senão você fica maluquinho.
Você fica totalmente confuso, né? Então, lá em 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, a palavra de Deus diz que Jesus, por nossa culpa, se fez pecado. Tá? Então, lá no deserto foi erguido um poste, colocado uma serpente de bronze, e quando o cara que foi picado olhava, ele era curado. Aqui no Novo Testamento, Jesus Cristo foi pendurado num poste, num madeiro, numa cruz, e quando nós olhamos para a cruz, nós enxergamos Jesus Cristo, e Ele nos traz a cura. É disso que Jesus Cristo está tentando explicar para Nicodemos. Ele está dizendo o quê? Vai acontecer. Eu serei pregado no madeiro. E eu serei pregado no madeiro o quê? Para trazer cura, para trazer salvação. E assim Jesus nos ensina a pregar o evangelho. Com esse versículo, com essa analogia, ele está pregando a palavra dele a Nicodemos. E aí continua, né? Então ele reforça: é importante que eu seja pregado e que eu ressuscite. Bom, o veneno da serpente levará à morte. O pecado nos leva à morte, né? E quando olhamos para a serpente de bronze, ou seja, para Jesus, nós somos curados. Aí, gente, eu escrevi aqui embaixo, mais ou menos, parafraseando, como se fosse na nossa linguagem de hoje. Acompanha aí comigo. Nicodemos, assim como os hebreus do tempo de Moisés, foram picados pelas serpentes que representam o pecado e morriam. O pecado representa uma doença fatal. Mas logo Deus vai levantar um poste em forma de cruz. E no topo da cruz estará o Salvador. No futuro, porque quando Jesus disse ainda não tinha acontecido. Então é mais ou menos isso que Jesus está pregando a Nicodemos. Gente, vocês viram a profundidade desse diálogo? Como a gente aprende com Jesus Cristo? E a partir desse diálogo é que chegamos no versículo 16, que é aquele versículo que todo mundo sabe de cor. De trás para frente, de frente para trás, incluídas as crianças, né? Então, vamos começar do 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por quê, Nicodemos? Porque Deus, Ele amou o mundo, mas de tal maneira, que Ele me entregou. Ele entregou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que todas as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aqui, gente, a primeira pessoa que ouve esse versículo foi Nicodemos. A primeira pessoa que ouve o versículo e é convertida por esse versículo é Nicodemos. E quantas vezes a gente lê e nunca se atentou a isso, né? A gente já lê esse texto muitas vezes. Bom, para terminar, estamos quase terminando. Então, Nicodemos aprende sobre o amor de Deus e ele é evangelizado ali, tal. Mas voltando um pouquinho, gente, olha que interessante, só um adendo aí. No versículo 3... diz assim, volta só um pouquinho a página, vamos ver só o versículo 3, lê rapidinho. Jesus respondeu, do João 3, tá? João 3:3. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Gente, aqui a gente está falando realmente, vamos virar a página aqui de novo. A gente está falando de salvação, a gente está falando de batismo, a gente está falando de nova vida, tá? E aí, isso contextualiza com Efésios 2, 8 e 9, que está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Só um adendo, juntando esse versículo 3 com essa passagem de Efésios. Para ser salvo, precisa ser batizado? Não. A resposta está aqui.
A salvação não vem de uma atitude nossa. A salvação é dada pela graça. A salvação é dada pela graça. A salvação não está ligada ao batismo. O batismo é uma obra feita por nós. Não é Deus que vai pegar a gente e vai lá e vai batizar. Embora vamos ser batizados em nome dele. Mas a salvação vem dele. Entende? A salvação é pela graça. O batismo nada mais é do que: eu te aceitei, Senhor, e eu quero que o mundo saiba que eu te aceitei. Eu te aceitei, Senhor, e eu sou nova criatura. E para isso eu vou mostrar para o mundo. Porque simbolicamente eu vou descer nas águas e eu vou levantar uma nova criatura. Eu vou mostrar que a minha vida foi totalmente transformada. Tá? Bom, e para terminar, Nicodemos aceitou a Cristo ou Nicodemos não se converteu depois disso tudo? A Bíblia não mostra ele fazendo uma oração de confissão, aceitando Jesus Cristo. Mas a gente acredita sim que ele aceitou a Jesus Cristo e passou a seguir Jesus Cristo. Por quê? Duas evidências principais, tá? Primeiro, mais para frente, no capítulo de João mesmo, Nicodemos, em um trecho, ele vai defender Jesus Cristo. Ele vai se colocar à frente, ele vai defender. Gente, você não defende o que você não acredita. Você só defende se você acredita. Então, essa é uma evidência. E a outra está bem mais lá para frente, em João, também no capítulo 19, 38 e 39. No capítulo 19, versículo 38 e 39, que diz assim: depois disso, José de Arimateia, o que era o discípulo de Jesus, mais oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Ou seja, Jesus já tinha sido crucificado e ele estava pedindo o corpo de Jesus. E Pilatos deixou, permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia a Jesus à noite, levando quase 100 aratéis de um composto de mirra e aloés. Então, gente, quem foi junto com José de Arimateia reivindicar o corpo de Jesus foi Nicodemos. Então, mostra que realmente ele foi salvo e que a palavra de vida pregada por Jesus Cristo pessoalmente fez efeito na vida de Nicodemos. Amém? É isso, gente. Semana que vem mais 2 passinhos. Amém.